mais um Podequestre, hoje diretamente do Porto Cavale. Quero agradecer ao Tony e ao Henrique que me convidaram para estar aqui hoje. E acho que esse é um novo episódio que marca um projeto bem legal que a gente vai fazer em parceria aqui. Então queria que os dois se apresentassem para a gente, já que a gente vai começar essa parceria super legal, que tem tudo a ver com o Podequestre. Então, bora lá. Tony, me conta um pouco primeiro de como é a sua trajetória como profissional. Você trabalha com cavalo faz bastante tempo, tem tudo a ver, precisa já dar umas 10 entrevistas aqui, não cobre tudo que você sabe. Legal. Prazer enorme estar aqui, é um projeto bem bonito aí que nasce com essa parceria do Pod Equestre junto com a Porto Cavale, que é trazer um pouco da cultura equestre para os amantes do esporte. Eu vou dar uma breve resumida aqui um pouco na minha trajetória. Minha trajetória é uma trajetória de mais de 20 anos profissionalmente, trabalhando do esporte e vivendo do esporte. E essa trajetória de 20 anos para cá é uma trajetória onde eu tive a oportunidade de participar de todos os setores e todos os passos a passo que o esporte tem. Então, desde formação de cavalo, de muita clínica, muito conhecimento de aula, desse aprendizado de formação, que a maioria dos cavalos que eu tive a oportunidade de chegar no Grande Prêmio foram cavalos feitos por mim, etc. Então eu tenho um pouco dessa formação de cavalos novos, eu tenho essa formação de professor e técnico. Tive já a oportunidade de ter uma atleta na Olimpíada da Juventude em 2013, medalha de prata. Então eu tive essa oportunidade também de estar vivendo durante 15 dias na China, numa Vila Olímpica, com atletas do mundo inteiro até 18 anos. Tenho essa experiência também de cavaleiro de ponta de alta performance. Tive a oportunidade de ter alguns cavalos de alta performance, como a Sione Cooper, o protocolo que eu pude classificá-lo. Protocolo inesquecível. Tem história esse cavalo. Esse cavalo tem história. O protocolo foi um cavalo que realmente me lançou ali na prova do Senior Top. A gente foi vice-campeão do indoor, classifiquei ele para Gotemburgo na Copa do Mundo. Através da pandemia ali, do acontecimento da época, eu não consegui levá-lo. Então eu acredito que nesses 20 anos de profissão aí de carreira, eu pude atuar um pouquinho em cada segmento. E hoje, com essa visão geral do mercado, até um pouco do leilão, onde hoje eu tenho um leilão em parceria com o Gui e com o Ivo Next Generation, ele me deu esse conhecimento de estar trabalhando em todas as frentes, sendo elas formação de cavalos, comércio de cavalos e técnico, como poder auxiliar e orientar os meus clientes da melhor forma possível. E hoje, através do Porto Cavale, é um foco em um projeto onde o Tony Fortino vai estar atuando aqui no Centro Equestre com a cabeça e o pensamento mais em comercialização de cavalo. Então é um lugar onde a gente está trabalhando para onde 50% do nosso equestre vai ser formado para eu estar podendo trabalhar e focando no comércio de cavalos, e os outros 50% do Centro Equestre está disponível para os nossos clientes, donos das estâncias. Legal. E agora, Henrico, me conta como foi a sua trajetória no hipismo e como é que você fez para chegar até aqui onde a gente está hoje. Primeiro, prazer, Nicole, muito obrigado por estar aqui com a gente. Esse projeto, acho que cheio de sinergia entre ambas marcas, então estamos bastante animados aí com tudo que dá para fazer. Mas minha história com cavalo é um pouco engraçada. Eu nasci apaixonado em cavalo, minha família não tem nada a ver com cavalo, nunca fomos desse meio, mas acabei nascendo apaixonado em cavalo e isso ficou comigo desde sempre. Com 8 anos eu cheguei a fazer um pouco de aulas na escola hípica paulista, mas não evoluiu tanto, não peguei aquele gosto, acabei saindo do esporte. E lembro até hoje, eu estava com 13 anos e pouco, eu estava na casa da minha avó, estava só eu e ela, e procurando alguma coisa para assistir na TV, a gente viu que no Sport TV estava tendo uma reprise do Grande Prêmio do Globo de Saint-Tropez. Putz, na hora que eu vi aquele grande prêmio, eu falei, não, quero voltar a montar, né? Despertou toda aquela paixão pelos cavalos, e já liguei nos meus pais, já vi que tinha hípica de Santa Amaro, eles se liberaram, já marquei uma aula teste, e isso foi dezembro de 2013. Não, 2013 não, 2017. Então isso já fazem 2017? Calma, 2017. Gente, é super recente. Eu voltei Que loucura. pro hipismo agora. E aí, no que eu marquei essa aula teste, fui lá, já gostei muito, mas como era dezembro também não tinha muito como começar as aulas, comecei a partir de fevereiro de 2018. Fiz 1 ano e meio de escolinha, lá comprei minha primeira égua, a Gal Itapuã, fiz até o 90 lá na escolinha, e aí depois foi quando a gente falou, vamos entrar de sócio, conhecemos o Tony,
E desde então, né, há 8 anos, 8, 9 anos, eu e o Tony estamos aí juntos nessa questão do hipismo. Aí mais pra frente, meu pai começa a montar. Minha mãe já tentou, acabou tendo um acidente ali que acabou impossibilitando ela de continuar ali um pouco, mais por questões de medo até na época. E minha irmã é uma que ainda está numa transição já fez um pouco de adestramento, gostou, mas aí faculdade parou. Mas então, eu assim com o cavalo foi uma coisa de vida, assim, que nasci apaixonado. Ao longo do esporte, o meu crescimento, sempre me interessei por todas as áreas dentro. Então, uma coisa que eu gosto muito de fazer dia a dia é limpar a cocheira. Eu sou aquele cara, eu não consigo ver a cocheira do meu cavalo suja. Então, eu sempre estou lá com eles. E a partir disso, você começa a querer saber mais de manejo, de bem-estar, veterinária, de criação, o hipismo em si, as competições. E minha paixão só foi crescendo cada vez mais. Quando, há 3 anos e meio atrás, a gente falou, vamos fazer uma coisa junto? Vamos criar algo em conjunto e, crescer cada vez mais esse hipismo brasileiro que está numa cena super bacana. E foi aí que realmente surgiu essa ideia Porto Cavale de ter um Center Quest próprio para a gente trabalhar todo esse treinamento com a manejo de cavalos, conseguir desenvolver todo um esporte e mostrar para o mundo inteiro, coisa que o Brasil já vem mostrando, que a gente é uma potência grande dentro desse esporte. Sim. E a gente está aqui para agregar cada vez mais. Bom, acho que uma parte da minha próxima pergunta você já começou a responder, mas agora eu quero saber, como é que você achou o Tony para ser seu profissional ideal para te acompanhar na sua trajetória dentro da pista, e qual foi a ideia que vocês tiveram para transformar isso para um negócio que é fora da pista, fora da aula? Na época que eu estava na escolinha ainda, nisso meu pai ainda nem pensava em montar. Minha mãe até já tinha feito ali uma aula teste, mas acabou caindo, pegou um pouco de trauma. Mas aí no que a gente falou, vamos entrar de sócio? Era a primeira coisa, vamos fazer conta, como que funciona, como que não é. E perguntando para alguns amigos que a gente já tinha conhecido, todo mundo sempre falava um nome, Tony. A gente falou, todo mundo fala do Tony, né? A única pessoa que a gente realmente está ouvindo falar do Tony, temos que falar com o Tony. E foi quando a gente foi conversar com o Tony, isso na IPCA mesmo, e lá foi tudo começou. A gente teve uma conversa que foi ótima entre a gente, meus pais e tudo mais, e desde então a gente falou, é o Tony. É nisso que a gente entrou em sócio em meio de 18, alguma coisa assim. A gente já estava com o Tony e desde então estamos com o Tony. E aí a ideia, eu comecei a montar com o Tony nessa época. Em questões do Porto Cavale, a gente estava num Réveillon na praia. A gente tem uma casa na praia, fomos passar o Réveillon junto. Foi bem assim. E aquele papo, a gente estava literalmente embaixo da barraca, na areia, olhando o mar, tomando uma cerveja. Falou, vamos comprar uma coisinha pra gente? Vamos ter uma terrinha, ter um treinamento com a de cavalos, né? Meu pai, como eu falei, ele começou a montar fazem 4 anos. Então, né, que nome é de pai para filho, em casa foi de filho para pai. Então, tem um pouco dessa brincadeira lá em casa. E ele, por ter entrado nesse esporte, o famoso, o bichinho picou ele também. Então ele tá de cabeça no esporte, vivendo isso, gosta de acompanhar, sempre que viaja a gente procura competições. Virou realmente, é um ponto da família. O que a gente mais fala em casa é cavalo, né? Então virou algo familiar. E justamente na praia falou, cara, vamos ter uma coisa nossa. Vamos ter um treinamento com o médico de cavalos. Pô, o Tony já tem quase uma década aí de relação com ele, então não vemos outra pessoa para isso. E vamos ter um lugar próprio. O Tony já teve manejes também, então ele já tinha essa experiência de áreas, de coisas privadas, coisas próprias. E nisso começou toda a história de procurar terreno. Só que, bom, aí o Tony até sabe, a história começou bem assim, na verdade a gente conversando e pensando como que a gente poderia ser sócio, tendo uma empresa no meio equestre, que é um ramo que eu estou 100% ativo e etc. Uma empresa rentável e um gap que falta um pouquinho no nosso esporte hoje em dia, né? E aí, conversando com o Francesco, falei, Francesco, hoje eu já tinha um leilão, eu já tinha a empresa do leilão aberta, eu já tinha a FN aberta, que é uma empresa onde eu gerencio clientes e aulas na IPCA de Santo Amaro. Falei, hoje um mercado grande que eu vejo, que está um pouco, não digo largado, mas falta um pouco de profissionalismo e dá para atuar bem nessa área, é o comércio de cavalo. Então, vamos procurar um lugar enxuto no interior de São Paulo, perto de São Paulo, 1 hora e meia de São Paulo, 2, 3 alqueires no máximo. Construir 60 cocheiras, um picadeiro coberto e deixa eu trabalhar o comércio. E assim começa a gente desbravando o interior de São Paulo aqui. Sempre voltado aqui mais para Porto Feliz, uma região que a gente achou aqui Porto Feliz, mais completa, né? A gente viu um pouco esse crescimento e tudo, e aí a gente acha essa terra em um momento e tudo, e aí dá um pouquinho de insegurança no Francesco por já ter 2 filhos, o Henrico na época 4 anos mais novo, a Manu talvez fazendo 18 anos, e a ideia era cada um ter uma casa de campo junto com essa IPCA e tudo,
E aí ele pegou um pouquinho da segurança. Ele falou, putz, eu tô com um pouquinho de receio, meus filhos vão sair de São Paulo, vão ficar aqui sozinhos, vão fazer um churrasco com amigos. E aí a pessoa que estava assessorando a gente aqui, o corretor que estava assessorando a gente, falou, vocês querem segurança? Eu tenho, mas não são 3 alqueires, são 46 alqueires. Aí começa a história de eu falar, assim, Francesco, eu tô começando minha vida, filho pequeno, etc. Eu falo, cara, eu não consigo entrar num projeto desse de cabeça, mas eu sei da experiência que o Francesco tem de real estate, de incorporação. Ele tem uma incorporadora muito grande, São Paulo, do mercado de alto padrão. Ele sabe estruturar esse business. Ele falou, vamos pensar em alguma coisa e tudo. E aí um certo dia eu vendo também para quem que eu estou vendendo os meus cavalos do leilão. São pessoas que são praticantes do esporte, amam o esporte, estão querendo investir no esporte até para ter uma renda, ser um investimento num potro, num embrião, algo do tipo. E ele não tem um local dele. Ele começa a não acompanhar esse investimento que ele está fazendo em leilões ou que ele está comprando às vezes no Aras. Então só chega a conta literalmente para ele pagar, ele não está vendo esse potro crescer, ele não está vendo esse potro evoluir, ele não tá curtindo esse momento que é tão importante, porque é um business, é um investimento seu. A gente brinca e fala, o olho do dono que engorda o gado, e é verdade, né? Então assim, e aí surge o Porto Cavalli com essa ideia de 24 estâncias de 20 mil metros, junto com um centro equestre padrão internacional, nada jamais visto no Brasil. Desde infraestrutura de piso para os cavalos, como facilidade para os funcionários trabalharem, de dinâmica de trabalho, a gente já imaginando e visionando um pouco dessa escassez de mão de obra que a gente está passando. E aí junta esse conhecimento do Francesco de incorporar, de estruturar um condomínio desse, de alto padrão realmente para os nossos clientes, e junta esse conhecimento meu de equestre, de conhecer todos os estágios, né? Eu falo isso já há muito tempo, que o esporte da pandemia para cá ele cresceu demais. Ele vem crescendo em um número muito grande, e ele vai começar a setorizar um pouco, onde o cavaleiro de ponta é cavaleiro de ponta, o amador, o comerciante é comerciante. O cara que faz cavalo novo, exatamente, o formador de cavalo novo faz cavalo novo, o professor só dá aula, porque de fato está crescendo o número de cavalo, está aumentando a produtividade e falta hoje em dia locais para esses cavalos serem feitos. Locais com qualidade, com infraestrutura. Então assim, é esse contexto geral que a Porto Cavalli vem e está oferecendo aí para o nosso mercado. Antes de eu perguntar de fato o que é Porto Cavalli, só gostaria de adicionar que todas essas pequenas coisas relacionadas ao bem-estar do cavalo, a formação do cavalo, e isso leva o cavalo muito mais longe, né? Não só esportivamente de resultado, como longe de um cavalo que não tem lesão, um cavalo que tem a cabeça boa, que faz total diferença na hora ali da pessoa montar, né? É o que o Neco falava, né? Cada salto que você dá hoje é um salto a menos no futuro. Então, desde isso já é uma preparação para a vida do potro, né? Para essa vida que você está fazendo, é aquela coisa. O objetivo é sempre, o que esse cavalo consegue alcançar? Ele consegue alcançar as Olimpíadas? Então, o que é esse trajeto que a gente tem que fazer para esse cavalo chegar bem lá? Porque a gente sabe que não é nada fácil. Esse caminho é um caminho extremamente longo. Mas o que a gente consegue fazer para manter o cavalo da melhor maneira possível para ele estar bem e apto a chegar a isso, né? Esse é um pouco que a gente vai vendo. E com essa evolução de genética hoje em dia dos cavalos, né? Os cavalos estão... Eu estou com uma experiência bem próxima agora. Eu estou com 6 cavalos de 4 anos a 6 anos na época de Santo Amaro dos meus cuidados. É impressionante. Teve até uma égua que eu domei. Depois de 15 anos eu falei, essa eu vou domar, vai. É impressionante a evolução do cavalo de lá para cá. Eles estão muito mais inteligentes, eles estão muito mais fáceis de aprender. Basicamente, eles nascem prontos e a gente tentar interferir o menos para não estragá-lo, né? Então, assim, o contexto nosso aqui também é essa qualidade do piso, para esse cavalo desde 4 anos que vai ser iniciado e formado, ele ter um piso apto onde não vai ter lesão. É exatamente o que você falou da área mental também, ele ter 7 quilômetros de exterior, para ele ter dias da semana para poder arejar a cabeça e ser feito. Então, assim, todo esse contexto de bem-estar animal está muito ligado em Porto Cavalli, porque eu tenho certeza absoluta que com essa evolução genética que a gente tem dos animais, essa parte hoje em dia é fundamental. Bom, vocês falaram um pouco já do que é o Porto Cavalli, mas deixa eu perguntar, essa ideia desse negócio que virou os 46 alqueires, mas ela sempre teve essa raiz que você está me contando do alto rendimento, da alta performance, de proporcionar um lugar melhor para os cavalos, sempre foi essa a raiz da ideia?
A ideia nasceu para a gente justamente ter todo esse negócio voltado ao cavalo. Né? A gente sempre quis, desde que a gente, né, começou esse papo lá na praia, falou, pô, vamos empreender nesse meio. A gente quer fazer alguma coisa que a gente vai trabalhar com cavalo no final do dia. Né? E sempre que a gente vai trabalhar com cavalo, ainda mais com o esporte tá, hoje em dia, se faz a questão do bem-estar, da saúde animal, de o que a gente consegue fazer para fazer com que o cavalo chegue no topo. O cavalo, independente se seja um cavalo de nível olímpico, existem cavalos excelentes que são cavalos da Copa Ouro. É um cavalo excelente para formar um cavaleiro iniciante. Então, né, também aquela coisa, o cavalo perfeito ele é muito subjetivo, né? A gente consegue ver um pouco dessa maneira. Mas então o Porto Cavale, né, nasceu através disso, mas no começo, né, a ideia nasceu através de ter um lugar próprio para a gente desenvolver isso e conseguir fazer com que todos esses cavalos a gente consiga replicar esse sistema de bem-estar com treinamentos da maneira que eles têm que ser, um pouco naquela coisa, ouvindo o que o cavalo tem a dizer. Pô, ele está com essa dificuldade, então a gente ajuda ele nessa dificuldade, né? Então, o objetivo é sempre criar esse negócio com os cavalos no meio, obviamente sempre sendo o papel principal. No entanto que o projeto a gente brinca que ele é feito e pensado para o cavalo e mantendo eles bem, mas para alcançar os objetivos que a gente sabe que eles conseguem alcançar. É isso que o Henrique falou é uma parte bem importante que a gente frisa muito ali nas reuniões e estruturação de projeto. E mais do que isso, né? O Porto Cavale também ele vem com um conceito, porque é um estilo de vida novo para o Brasil. O brasileiro, né? A gente pega a Europa como um todo, é um continente onde eles têm uma cultura equestre instalada lá de gerações a gerações, né? Nosso país aí a gente dificilmente você pega hoje em dia um apaixonado, um praticante que ele vem da terceira geração, é raro isso, né? Então a gente sabe como que é, eu já tive manejo com mais de 30 cavalos de comércio, eu sei como que é você ter esse cavalo dia a dia e tudo. Então o Porto Cavale traz também esse know-how para facilitar um pouco mais a vida dos nossos proprietários de estância. Então, assim, até a nossa missão do podcast, né? A nossa próxima edição será feita com a Pérola Fleury, que é a proprietária da In Vitro, para explicar e falar um pouco mais como que é essa parte de até clonagem que eles fazem de animais, mas essa parte de transferência de embrião, de X, de como que é o nascimento de um potro. Então, o Porto Cavale, além de um conceito focado e pensando no bem-estar de animal, a gente está trazendo um conceito e um know-how para facilitar um pouco da vida dos nossos proprietários, donos de estância, para ser algo agradável ter esses cavalos na casa dele, com facilidade de entrega de feno, de serragem, de retirada de esterco, de ajudar com mão de obra, de ajudar lá embaixo com o comércio onde a gente vai estar trabalhando no centro equestre. Então, assim, é esse contexto que estrutura e está incorporado no Porto Cavale hoje, que é um contexto também do bem-estar animal, trazendo a melhor qualidade de piso para os cavalos, menos fibra possível, segurando umidade, etc. Mas também um conceito de trazer comodismo até a parte de implantação desse projeto, onde as coisas têm que se conversar para ser fácil para o funcionário trabalhar, o funcionário se sinta à vontade, a gente ter essa dinâmica de trabalho que é o que a gente realmente visa e visualiza do meio, né? E eu acho que é um trabalho muito árduo que a gente faz, né? Tô falando eu como Pod Equestre, vocês agora que entraram nesse projeto, eu acho que é mudar realmente a cabeça das pessoas, né? De sair daquela coisa, fui na hípica, montei, fui embora, e não, pra realmente entender. E se eu quiser ter um potro, o que eu preciso saber? Porque as coisas não é só assim, vou lá, eu tenho dinheiro, eu comprei. Você só vai pagar a conta, daí você não vai passar a parte A gente agora em dezembro, a gente foi na Alemanha, na promoção no Holsteiner, e a gente aproveitou a promoção e foi visitar uns criadores. E a gente foi no criador do Zuccheiro, igual o Dani falou, é de família. A criação, toda essa operação da família começou em 1860 e pouco. E até hoje eles estão lá. No mesmo lugar, nas mesmas estruturas, criando cavalos, e até hoje com cavalos olímpicos, né? Então, a gente realmente não tem um pouco dessa cultura, e ao mesmo tempo... Se você tá sozinho em algum lugar, também não é fácil você ter todo esse controle, todo esse manejo, né? Fazer com que o feno chegou em boa qualidade, chegou a tempo, chegou da maneira que tinha que ser, questão de esterco, já retirou, já não retirou, tá acumulando muito, mão de obra, essa questão que o Tony falou da questão da construção, da maneira que você faz seu centro equestre ou seu manejo. A posição do pavilhão, ele está longe do estoque, está perto, como que é o piquete, está longe. Toda essa operação ela já influencia no seu dia a dia. E aquela coisa, o que influencia no dia a dia é quanto de aporte você vai ter que fazer, é menos aporte, é mais aporte, o quanto que você vai ter que estar envolvido ou o quanto que isso aqui vai estar um pouco mais automático, que você consiga vir aqui, você consegue aproveitar, você consegue viver. E até aproveitando, o Tony falou essa questão, né, de acompanhar também os potrinhos crescendo.
além de acompanhar os potreiros crescendo, todo mundo que é do meio tem sempre seu cavalo aposentado. Eu já tenho 2. Eu tenho tanto a minha primeira égua e meu segundo cavalo. Que eles são aposentados. E é o que o Antônio falou. A gente recebe o boleto no final do mês, a gente paga, faz mais de um ano que eu não vejo eles. Pô, eu não vejo a hora de eu abrir minha janela do quarto e eu ver meus 2 cavalos ali. E ao mesmo tempo tá o potrinho ali, tá os outros cavalos. Então, realmente acompanhar esse ciclo de vida do cavalo que a gente brinca um pouco. E dessa maneira, com o Porto Cavalo, a gente consegue unir muitas pessoas. Então, a gente cria um poder de compra muito grande. A gente cria quase que um ecossistema de pessoas voltadas para o mesmo meio, que a gente se ajuda, a gente se facilita. Então a gente consegue criar, a gente consegue aposentar, a gente consegue treinar, a gente consegue vender, a gente consegue comprar, a gente consegue competir, que aqui a ideia é fazer as competições. Então é criar esse hub que a gente consiga quase que não precisar sair muito daqui para ter o que a gente quer. Ocala, já viram Ocala? Ocala. Nesse lugar você fica besta nesse lugar. Não, aqueles pavilhões, aquelas pistas aí. Mas é muito isso, assim, né? O nosso atleta, né, o nosso amador, o nosso amante do esporte e tudo, ou até um novo e tal, ele compra o embrião num leilão, ele acha que isso daí vai nascer, beleza, não é tão assim, né? O BH é a raça talvez mais sensível que tem para esse nascimento, esses primeiros meses de vida, é algo super delicado. Então essa ajuda e esse suporte que a Porto Cavale também está querendo oferecer para os nossos clientes aqui. Então é trazer uma veterinária especialista em neonatal, ela vai estar passando ultrassom, vai estar avaliando essa égua, essa barriga de aluguel, vai estar passando esse feedback para o proprietário. Essa égua está bem, está tudo dentro do prazo, temos que ficar de olho, essa égua teve um problema aqui, etc e tal. Então assim, é a gente fazer de fato o cavalo ser algo agradável para essas pessoas que vão estar instaladas aqui, né? E sem dor de cabeça, exatamente. Algo prazeroso, com segurança, um ambiente saudável, um ambiente bem estruturado. Essa é a proposta maior do Porto Cavale. Vocês tiveram desafios, coisas imprevistas nesse meio do caminho? Sempre tem, né? Ainda mais que é obra. Obra é obra. Mas o primeiro desafio foi aquela coisa, no que a gente achou esse terreno, eu lembro até hoje, a gente entrou aqui, isso aqui era um canavial. Então uma coisa que é muito legal desse terreno, isso aqui nunca tinha... Não estou surpresa. Isso aqui nunca teve uma construção em cima. Há anos e anos atrás já foi uma fazenda de gado, mas depois virou um canavial. Então a gente brinca que esse lugar ele começou como uma energia nova, né? Então a gente está fazendo um pouco da energia desse lugar. Mas ao mesmo tempo, a gente está procurando 5 alqueires. Aí do nada aparece 46, você fala, peraí. A ideia é muito legal, mas a gente chegou aqui, era 80 toneladas de cana, que saía todo ano, e ao mesmo tempo, na época que a gente viu, ela estava com 3 metros de altura, numas ruazinhas de 2,5 metros. Meu pai, por ser arquiteto e incorporar já há muito tempo, ele conseguiu já imaginar algo que isso aqui poderia ser. O Tony, a gente falou, cara, a gente confia em você. Mas assim, a gente não tá vendo nada a não ser cana. E aí, no que colheram a cana, a gente voltou e falou, tá, realmente isso aqui dá pra gente criar o que a gente gosta de brincar, que é a mini Wellington brasileira, né? Lá eles têm 800 propriedades, 50 pistas de competição, a gente vai ter 24 propriedades e 5 pistas. Mas eu acho que no começo o desafio foi, como que a gente consegue fazer dentro desse terreno esse produto que a gente está imaginando, tendo esse centro equestre, tendo essas propriedades e fazendo com que tudo se converse, tudo está conectado, mas ao mesmo tempo cada um com sua privacidade, cada um com seu espaço, né? Então uma coisa que é muito legal do 20 mil, ainda mais são só 24 propriedades, nenhuma casa vai se olhar. A gente criou, por exemplo, o que a gente gosta muito de falar da nossa cavalovia. A gente quer que a galera saia andando por aí. Mas como que a gente faz isso, né? Então, até, por exemplo, uma ideia que a gente teve no começo é, vamos pegar esse terreno e a gente vai colocar o centro equestre no meio, né? E todo mundo vai estar ao redor do centro equestre. Mas, vou fazer uma competição. Aí a gente, sempre vai ter alguém que não vai competir. O cara quer a privacidade dele. Aí a galera passa tudo em frente à casa dele para chegar até o centro equestre. Caminhão, entregando. Não faz muito sentido, né? Aí a gente falou, peraí, a gente tem que jogar mais para baixo. Então, acho que foram mais desafios de como que a gente traz esse produto, qual que é a maneira ideal da gente conseguir encaixar tudo isso que a gente está pensando, do que outra coisa. Né? Empreender, né, é sempre um desafio, né? Até você também trazer um conceito novo, é algo muito, muito novo para os praticantes de esporte, etc. Mas o mais legal disso tudo de 4 anos para cá é você ver cada vitória, né? Porque é o que o Henrique falou, mas chegou aqui era tudo cana, literalmente. Tipo aquele cara que escalou a montanha, chegou lá em cima, tá nublado, bonita a vista, é bonita, não dá pra ver nada. E aí você vê, de repente, a portaria, que é uma entrada única ali, porque aqui a gente tá basicamente numa ilha, né? Tem 70% da propriedade rodeada por um riacho, com uma mata nativa em torno, e esses outros 30% é uma mata fechada, com uma única entrada e saída. Ali por onde você passou, antigamente era uma pontezinha de 3,5 metros, 4 metros. Hoje em dia tem 12 metros de largura.
estamos finalizando o asfalto. Então, assim, já tem feno, a gente já está colhendo feno. Então, assim, cada avanço é uma vitória muito grande para todos nós, porque a gente viu realmente o que é você pegar uma terra bruta, com cana, que é um agro pesado, é feia cana alta ali e tudo, e você... Além do que cana é um zumbi, né? Você não faz nada, ela volta. Ela é pior do que braquiária. Ela nasce... O cara falou, se você não fizer nada no solo, no dia que a gente pegou a terra, eu vim com o Francesco. Sim. Se você não fizer nada, deixar a terra assim, vão nascer 70 toneladas. Produzir 80, vão nascer 70, sem fazer nada. Sem fazer nada. Então, cana tem toda essa dificuldade também de você mudar essa cultura, né, esse cultivo do solo para plantação de feno e, obviamente... asfalto, curva de nível, toda a parte de fiação do condomínio e de parte de cano e tal, é tudo por baixo, a gente não vai ter poste, é todo esse capricho e cuidado que já vem do lado do Francesco, aí nessa parte de incorporar condomínio de alto padrão. Vocês me contaram um pouco que são 24 instâncias, mas conta mais da estrutura equestre. Quero saber de pista, de piquete, de cocheira, como que vai ser isso? Olha, eu acho que uma das coisas bem legais que a gente teve ao fazer esse Interquestre, como meu pai é arquiteto, o projeto é dele. Então, era toda semana, a gente se reunia ou em casa ou na casa do Tony, abria as plantas e a gente ficava rabiscando e pensando. E... O meu maior medo no início disso tudo era a gente construir esse centro equestre com 120 cocheiras e mão de obra, né? Então, 120 São cocheiras. 6 pavilhões divididos em 20 cocheiras cada um, aí completo, desde... São 4 duchas por pavilhão, áreas de encilhamentos, 2 quartos de cela, ração, farmácia, estoques temporários. Aqui sabe que sempre existe aquelas questões de risco de incêndio, então estoques menores, então além disso vai ter os estoques principais, depósito, caixa de material, capa de frio. Aquelas coisas, não é tudo que a gente usa no dia a dia. Então, mas ao mesmo tempo você deixa no seu quartinho, ocupa um super espaço. Então, uma área específica para isso. E ao mesmo tempo, uma coisa que a gente está querendo trazer, né, vem da Europa, vem nos Estados Unidos e tudo mais, essa questão do pessoal dormir com os cavalos, né? Então, cada pavilhão nosso, a gente até colocou 2 apartamentos para, seja picadores, cavaleiros, tratadores, alguém que esteja trabalhando no pavilhão, para justamente estar perto dos cavalos, fazer o famoso night check, checar se está tudo certinho, né? E tendo próximo disso, mas cada um pouco no seu espaço. Então, os pavilhões que a gente acabou começando por eles, a gente realmente deixou eles completos. Para um pavilhão, ele é autossuficiente. Sustentável. Para facilitar também um pouco da vida desse tratador que vai estar trabalhando lá. Então, ele já vai estar dentro do pavilhão, ele já tem um estoque de ração, estoque de feno, estoque de serragem, ele não precisa cruzar a hípica para ir buscar a serragem, ele não precisa cruzar a hípica para eliminar o esterco. Então, toda essa parte de operação de mão de obra de dia a dia foi muito pensado. Então, depois, quando der uma olhada no projeto, a gente pode até descer lá, que ele já está com as terraplanagens começando a abrir, dá para ver bem ele. Dá para ver que a gente fez, o Francesco desenha de uma certa maneira, onde não passa carro dentro, é tudo por fora, carro e caminhão. Ele já desce nas docas para desembocar. Então, foi tudo muito pensado e desenvolvido, obviamente, para o bem-estar do cavalo, mas também para a operação do dia a dia de mão de obra, de ser dinâmico de trabalho. O picadeiro coberto tem que ser próximo da cocheira. São 10 metros de distância dos cobertos para o pavilhão. Você sai do seu coberto, cocheiro, ele você anda fica 10 no meio, metros, você está num coberto. E os 3 pavilhões, são 3 pavilhões de cada lado, ao lado do coberto. Então, cada pavilhão, em 10 metros, no mesmo dia de chuva, você chega rapidinho dentro de uma cobertura. Então, você não tem que andar por muito tempo tomando chuva. Então... os piquetes próximos. E a gente veio justamente pensar nessa operação inteligente, de certa maneira, que as coisas se conversam, as coisas fazem sentido do jeito que elas são. Você sai daqui, está na cocheira, aqui já está a pista, aqui está o piquete, aqui está o andador. É tudo muito compacto, mas ao mesmo tempo numa área de 220 metros quadrados. Então, apesar de ser muita área, a gente conseguiu trabalhar um projeto que tudo está muito conectado, mas ao mesmo tempo com o seu espaço, criando todas essas camadas quase. Então, você chega assim, primeiro no centro equestre, você está numa sede principal, bem no meio das 2 pistas, com um picadeiro coberto no fundo, você tem os pavilhões nas laterais, você tem depois as pistas mais cobertas ainda, que são os picadeiros cobertos laterais que a gente está fazendo, justamente para um apoio de prova. Então, você tem um picadeiro exclusivo para paddock, você tem um outro coberto de apoio para os outros cavalos que estão na competição, cavalos que não estão nas competições. Então, tudo isso que a gente foi pensando como a gente faz essa operação inteligente, né? E por exemplo, questões de piquetes. A gente está fazendo 82 piquetes para 120 cocheiras.
A ideia é que realmente não vai faltar piquete, mas até que a gente consiga fazer um rodízio de piquete. Então estamos plantando Tifton nos piquetes, né? É um capim bom, é um capim que ele aguenta pisoteio, ele é nutritivo. Então a gente sempre tem um grupo fechado, então o capim está crescendo. Então é aquela coisa, a gente não quer que o cavalo chegue e seja na terra. Pô, ele está no piquete para realmente ser aquela 1, 2 horas no dia que ele vai relaxar, ele vai curtir, ele vai aproveitar e depois ele volta para a cocheira só para dormir, para ficar naqueles cuidados finais. Então o Centro Kaiser tem todo esse projeto mesmo de bem-estar e operação como o grande foco. E aí, bom, a arquitetura do meu pai é uma coisa que é um gosto que a gente gosta muito, então toda essa questão das pedras, da madeira, da estrutura metálica, a gente sempre quis trabalhar um pouco esse rústico, mas ao mesmo tempo com um laço e um traço moderno, né? Então, todas essas características dos materiais que a gente está trazendo é também para trazer um pouco desse conforto. Então, até uma curiosidade que a gente está fazendo nos pavilhões, hoje em dia existe um sistema como se fosse um ar-condicionado natural. Você cria você obriga, na verdade, uma circulação do ar que se está frio fora, ele consegue aquecer dentro, e se está quente fora, ele consegue esfriar dentro. Então você faz de uma maneira construtiva, você não coloca nada eletrônico, vamos falar assim, nada tecnológico, mas da maneira que você constrói, você obriga o ar a circular mais, então você mantém o ambiente mais arejado. Então, todas essas novas técnicas, novos modelos de construção que a gente vê mundo afora, então estrutura metálica, é mais fácil de instalar, as telhas em si, elas são sanduíches, então elas são acústicas, elas são térmicas, então todos esses detalhezinhos de construção também, elas estão voltadas para esse bem-estar dos cavalos. E é esse know-how aí de construção, de estruturação de projeto, que é o que a gente também está trazendo para os nossos clientes, porque essa é a nossa preocupação. A gente já rodou o interior em torno aqui, a gente cansou de ver lugar até de outras raças de corda de milho e tal, onde o cara tem lá 5 alqueires, 2 alqueires, até 1, 3, 4, depende, mas assim, as coisas não se comunicam. Então o lugar que tem que ser... É o jeitinho brasileiro total. Aí começa a não fechar a operação, porque em vez dele precisar de 1, 2 funcionários para atuar ali, ele precisa de 10, porque o jardim dele tem não sei o quê, a cocheira está longe do depósito de feno, a cocheira está longe da esterqueira e assim vai. E aí começa a não fechar muito a conta. Então, é essa noção do mercado, essa estruturação do business e esse conhecimento que a Porto Cavalli nasce hoje aqui nesse Pod Equestre, mas a gente está querendo trazer cada vez mais conhecimento para os nossos clientes e para o mercado. É mostrar um pouco para o pessoal que pratica o esporte o que gira isso tudo, né? O que está fomentando. A gente já conversou um dia a respeito disso, que é muito legal o seu trabalho, porque é o famoso trazer o profissionalismo um pouco, né, para o nosso esporte. É isso que eu acredito que falte um pouco e graças a Deus eu estou super motivado. Eu tenho certeza que o brasileiro está empenhado em mudar isso, está aderindo. Está aderindo, então assim, estamos num caminho maravilhoso. Só fazendo um parênteses aqui, agora teve o Mundial de Cavalos Novos, tivemos 2 cavalos BH despontando, então assim, a quantidade de cavalo BH que está indo para a Europa, Estados Unidos, saltando com sucesso, dando bem, a gente brasileiro, nós temos que valorizarmos um pouco mais a nossa criação, os nossos cavaleiros, os nossos formadores de cavalo. Falta, mas antigamente um profissional aqui tinha que fazer tudo, tinha que bater o escanteio, dominar a bola, fazer tudo. E hoje em dia está começando a setorizar, então faz parte um pouco do processo e eu estou muito feliz e muito animado mesmo de ver o rumo que está tomando aí o BH. Com certeza, eu acho que o BH só tem crescido, o pessoal está bem interessado, né? Até as coisas que a associação faz para o fomento são bem fortes, então tem tudo para crescer. Mas o que eu ia perguntar é, das instâncias, são 24, certo? Mas se eu quiser ter cocheira na minha casa, eu posso? A ideia é essa. Tá. A ideia é justamente essa. A gente, por exemplo, uma coisa que a gente acaba fazendo, até porque 20 mil metros é uma coisa tão comum no Brasil, né? Por que é 20 mil metros? Então a gente até sempre tá ajudando as pessoas nesse começo a ilustrar um pouco esse sonho, né, que ela tem. E a gente até já começou nossos projetos, a gente quer, assim que der também, fazer nossas casas aqui, trazer nossos aposentados, trazer os potrinhos, já começar, né, chegar aqui todo dia e estar com os nossos cavalos aqui também. Então a gente em breve até já está começando a mexer ela para lá. Mas a gente está ajudando nisso justamente porque não é uma metragem normal, é uma metragem um pouco diferente que a gente está acostumado, mas é justamente viver o ciclo de vida do cavalo e ter ele na sua cocheira, é ter ele no quintal da sua casa. Então, uma coisa que a gente está fazendo no 20 mil, uma coisa que a gente foi atrás e estudou um pouco,
Pô, o que é também... Quantos cavalos cabem em 20 mil metros? Eu também acho que foi uma das primeiras perguntas que a gente fez, porque não é uma metragem tão comum de novo, né? Então, a gente descobriu, até viajando, seja no Brasil, seja fora, que 20 cavalos em 20 mil metros, você consegue ter um rodízio de piquete, você consegue ter todos os cavalos bem atendidos, todos os cavalos da maneira que eles têm que estar. Então, por exemplo, uma coisa que a gente está fazendo é, cada instância nossa, por ter 20 mil metros, ela pode ter 20 cavalos. Mas é aquela coisa, você quer... Pô, eu sou um perfil... Eu tenho meus aposentados, eu tenho 1 ou 2 que estão no esporte, talvez quero criar um pouco. Você vai fazer um pavilhão de 20 cocheiras. Sim. Vai fazer um pavilhão menor, você vai fazer talvez até menos cocheiras, mas mais piquetes. Né? Então, também depende muito um pouco do que cada cliente está procurando ter dentro da sua casa. Mas a gente está justamente também querendo todo esse apoio, todos esses serviços para a pessoa ter. Então... Pô, você tem cavalo na sua propriedade. Pô, preciso comprar feno, serragem, ração, né, um monte de insumos. Como que eu faço? Eu tenho que ir por uma farmácia perto? Você também pode. Mas a gente está criando uma farmácia nossa, interna, que você me manda uma mensagem falando o que você precisa e eu entrego na sua casa. Então, funcionando mais ou menos como que é um sistema de entrega na hípica, né, da Protécnica, Bicho Center, dependendo da hípica que a gente está. O iFood para cavalo. Um iFood para cavalo. Né, até uma curiosidade, a gente vai bastante para Wellington e lá quase nenhuma propriedade tem estoque. Mas por quê? Porque o cara em 10 minutos consegue ter o feno dele. Ele consegue ter a serragem. Né? Então, também vai muito do lugar. Então, lá em Wellington não precisa de estoque, mas aqui a gente precisa. Mas ao mesmo tempo, você não fazer um grande estoque, porque eu vou estar falando com uma farmácia ali embaixo e eu consigo te dar esse apoio. Então, eu garanto que a qualidade de feno está boa, eu garanto que ele vai chegar no prazo que você precisa. A gente consegue abrir um leque também maior de variações de produtos para as pessoas. E nisso a gente vai se ajudando e fazendo com que seja mais fácil ter isso o cavalo da sua propriedade. Então até a esterqueira é uma coisa que a gente vai estar fazendo toda essa coleta. Você vai ter lá seu número de cavalos e uma esterqueira. A gente vai fazer toda essa coleta porque sabe que é uma coisa, pô, dá mosca, tem cheiro, não é uma coisa legal de ficar vendo. É desagradável, a retirada, o cara atrasou, o caminhão não veio, aí o esterco acumulou, começou a cair um pouco para fora, aí junta a mosca no verão e tudo. Então assim, é mais uma facilidade que a Porto Cavale traz para ser uma estrutura saudável e confortável para os nossos clientes, né? É bem isso que o Henrique falou, assim, a gente tem vários perfis de clientes, a gente tem gente que está de fato estudando para ter 20 cocheiras, uma pista pequena, etc. A gente tem perfil de cliente que vai querer ter os cavalos aposentados, uma casa de campo com chalés individuais para a família, para ter um lugar para reunir, daí de repente criar 1, 2, 3 cavalos por ano. Então, nos 24 lotes de 20 mil metros, um lance interessante também, bem legal, é que ele é 100% aproveitável, esses 20 mil metros. Toda a área de reserva de mata, ela está em torno da propriedade e não ocupa espaço nos 20 mil metros, né? Então, assim, a gente fala dos 20 mil metros, é realmente os 20 mil metros nu e cru. E a nossa topografia, você teve a oportunidade de andar um pouquinho, ela é quase plana, uma descida suave, grande cavatona, né? Que no final até ajuda um pouquinho a acolher os projetos. Se você inibir um pouquinho um lugar do outro, você está aqui no Clubhouse, que é o lugar mais alto, você não vê o picadeiro coberto que vai ter de 90 por 50 lá embaixo. Então, assim, é uma topografia que favorece também um pouco de ter essa exclusividade e ter um pouco desse aconchego de você na sua estância, né? Essa parte é bem legal. Porque o que eu tô ouvindo parece que vocês pegaram todos os possíveis problemas que as pessoas poderiam ter e vocês falaram, não, deixa que eu cuido disso. É a ideia. Porque, na verdade, assim, você tá me falando, eu posso ter 4 cocheiras, posso ter piquete, não sei o quê, mas eu posso usar a pista com o piso top que vai ter no Center Quest. A qualquer hora do dia. A gente sabe quanto custa fazer uma pista top, né? As pistas nossas, a gente está estudando essa tecnologia de ebb and flow, que a irrigação vem por baixo. Por quê? Porque diminui fibra. Eu vou para a Europa há 20 anos, quase 2 vezes por ano. Eu acompanhei todo esse processo de mudança de piso. No começo, esse lance de fibra lá era o que mais tinha. Aqui não tinha fibra ainda, era o piso antigo. Você chegava lá e eles já estavam com a areia mais fina e fibra para tudo que é lado. Depois de um tempo, eles começaram a ver que o quê? A fibra está dando lesão, está travando impacto, etc e tal. Eles começaram a fazer o quê? Reduz fibra e vamos ter que... A fibra é para, de uma certa maneira, você manter a umidade do solo. Então, o que faz? Vamos tirar a fibra. Onde a gente segura isso? Por baixo. Vamos começar a fazer o piso com a irrigação por baixo. Então, assim, todo esse processo de cultura equestre que tem na Europa, que eles estão anos na nossa frente, obviamente com esse avanço de tecnologia a gente está chegando e etc, mas a gente tem que trazer para uma nossa realidade aqui, porque eles não estão fazendo isso à toa. A gente, além do uso de água, né? Querendo ou não, a gente está num país tropical.
muito quente aqui e é sol o ano inteiro, né? Lá na Europa, querendo ou não, eles têm... o verão deles é muito quente, mas eles têm só no verão. Não é o ano inteiro igual a gente. Então, até em questões de uso de água a gente diminui. Porque como você tem uma piscina, vai ter evaporação? Vai, com certeza, sempre tem. Mas ela é muito menor do que você ter que jogar água por cima. Porque nisso, a água, você jogar água, ela cai na areia, ela ser absorvida e o sol a 40 graus lá em cima... Essa água evapora tudo. Então, você ganha de vários lados essa questão. E principalmente para o bem-estar dos cavalos. E é um piso que você regula o nível d'água. Então, você quer ter um piso agora um pouco mais fofo? Você tem. Você quer ter um piso mais duro? Você tem. Então, você pega as Olimpíadas. Um dia antes, eles colocaram 30 centímetros de água para cima da pista. E aí, eles tiraram toda a água. Ficou compacto, duro, é aquele galope tudo. que você escuta, bum, 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 sabe, ele batendo firme. Então você tem uma versatilidade e a gente vê até alguns lugares que até a manutenção desse piso ela não é necessariamente ser todo dia. A depender de volume de cavalo que passa lá, né? A manutenção ela acaba sendo uma manutenção mais tranquila e mais suave, porque o solo ele não dá aquela acumulada na batida do salto daquele monte de areia, porque a areia tá firme. Fica, obviamente, uma marca do cavalo, mas ela não afunda, ela não cria um desnível do solo, né? Então, até nessa parte um pouco de operação da pista do dia a dia, a manutenção, essa parte dela dá menos trabalho também, que é o que a gente precisa, né, de uma certa forma, para um centro equestre desse tamanho, né? A gente conseguir otimizar ao máximo a operação do nosso funcionário do dia a dia. E para quem vocês acham que é essa estância do Porto Cavale? É só para o comerciante de cavalo, igual vocês estão falando? Olha, até agora uma coisa que a gente está muito feliz é que quem comprou são pessoas do meio. Então isso pra gente é muito legal e a gente está adorando isso porque aumenta cada vez mais a sinergia de pessoas voltadas ao mesmo objetivo, né? Que no fundo é a questão dos cavalos. E acho que a gente tem de tudo, né? A gente tem desde criadores grandes que vivem o esporte mais do que dá para falar, como a gente tem pessoas novas no esporte que estão entrando, o filho monta, estão querendo ter essa pequena criaçãozinha a partir dos seus próprios cavalos, tem daqui a pouco já um aposentado, então a gente está vendo, temos profissionais em contato também, então não necessariamente está sendo para um público específico, mas pessoas que acreditam no esporte, querem cada vez mais viver lado a lado e, ao mesmo tempo, tem até já uma procura maior das pessoas, dependente do ramo, de vir para o interior, né? Então, desde a pandemia, esse movimento de ir para o interior, sair um pouco das cidades também já aumentou muito. E ainda mais que a gente tem a questão do cavalo, quantas histórias a gente já não ouviu que o cavalo ficava dentro de uma hípica, tomava alguns remédios, ele começou a morar no interior, ele nunca mais botou mais remédios. Isso são histórias que a gente ouve toda semana. E não é do além que isso acontece, são motivos. E o maior motivo, na minha opinião, é a natureza. O cavalo está um pouco no lugar que ele tem que estar. Então, e como o nosso esporte está percebendo isso, e é uma coisa que a gente vê um pouco lá fora, que todo mundo tem sua propriedade, a galera tem o seu esquema, tem o seu lugar para fazer o seu treinamento, seja para comércio, seja só para prova. Então, isso é uma busca que a gente está vendo, independente se a pessoa é amadora, se ela é profissional, se ela é criadora, é uma coisa que já está acontecendo um pouco naturalmente, acho que é o andar das coisas. É legal isso que o Henrique falou, que o perfil dos nossos clientes é bem isso. A gente tem desde profissionais que vai estar realizando, de uma certa forma, um business dentro da estância dele, e vai ter uma área de lazer de casa e etc, para ele poder também ficar instalado ou não. A gente tem amadores que praticam esporte há anos e de uma certa forma tem isso como um business, às vezes faz um comérciozinho de um cavalo ou outro, um potro e etc. A gente tem novos praticantes que estão investindo em genética, em pedigree, em recria de cavalo. É engraçado, a gente está começando a ter um pouco de procura de brasileiros que moram um tempo fora do país e pensam... Porque essa pessoa também, ela obviamente, ela ou montava numa hípica Santa Amaro ou Paulista, foi viver esse tempo na Europa com essa cultura equestre, e aí ficou anos lá e ele entra numa hípica de Santa Amaro, numa pole e fala, cara, eu não me vejo aqui treinando com... Você começa, aí ele fala, o cara vem aqui e fala, cara, isso aqui é pro cavalo, eu quero estar aqui. Se um dia eu tiver que voltar pro Brasil, é aqui que eu quero estar. Então, assim, é legal que o projeto ele está acolhendo diversos perfis de cliente e amantes do esporte. Sim. Desde o sócio da hípica de Santo Amaro, que de repente vai ter 1, 2 cavalos lá, mas vai ter um lugar de fim de semana que, em vez de ir para esses condomínios que tem uma hípica, mas não tem uma hípica profissional, você não tem esse cavalo no quintal da sua casa aposentado, ou esse potrinho de recria que você comprou no leilão, que você já começa a ver uma característica que ele tem, e já vai curtindo esse momento passo a passo do seu animal. Então, assim, é um projeto que a gente está muito feliz, porque a gente já está quase 50% de venda já, e a gente está vendo que tem um pouco de cada perfil, assim, né? São amantes do esporte, praticantes de hipismo, que de fato entenderam o conceito e estão realmente
animados e começando a construção das suas instâncias aí para gerar essa vida aqui. Não, uma coisa que eu até conversei com o Henrico, da primeira vez que a gente conversou foi quando eu falei que eu morava no interior, ele falou assim, nossa, mas você mora no interior? Eu falei pra ele, eu moro lá porque minha égua mora lá, se ela morasse em outro lugar, eu também moraria em outro lugar. Porque, por que eu vou? Ah, mas você trabalha em São Paulo. Trabalho, mas eu prefiro morar onde ela mora, deixa lá ela confortável. Eu não vejo a hora, aquela coisa que eu falei de abrir a janela do quarto, tá com meus cavalos ali, eu sei que eu sei todo dia. Tá sonhando. Não, o nosso projeto a gente até já tá finalizando ali, assim que 10 a gente já tá trazendo os cavalos pra cá, não. Eu e o Tony, a gente fica, cara, quando é que a gente vai colocar os cavalos aqui? A gente tá vivendo a área talvez mais gostosa, assim, porque foi trabalhoso isso tudo, né? Pô, a gente tá 3 anos aqui nessa fazenda, fazendo coisa. A gente comprou, era um canavial, aí teve um acordo ali com os arrendatários de cana, que eles iam fazer mais uma colheita, aí eles vieram mais uma colheita. Aí depois a gente teve 1 ano de trocar o cultivo da terra para colocar o feno. Aí até o feno pegar, a época de seca, não seca, né? Começamos assim, um pouco no agro, cara, novidades, mas vamos para cima. Nisso a gente também já começou a desenhar todo o projeto, já começamos todas as aprovações em prefeitura que são necessárias, já começamos a mexer toda uma parte jurídica que é de extrema importância. Então a gente até o final do ano, o começo desse ano, até começo de 25, que a gente ainda estava finalizando todas essas questões jurídicas, a gente até estava mais quietinho, a gente não estava falando tanto. Mas no que a gente estava realmente estruturado, aí falou, tá, agora o nosso produto está pronto para ser mostrado. E aí foi quando a gente começou a mostrar, foi quando começou a obra do Clubhouse, que ficou pronto também super rápido, que é esse espaço que a gente já tem aqui, que é uma área social ali de convívio das instâncias. E aí, é o que eu tô falando, e acompanhando etapa por etapa, você chega aqui, de um dia era assim, no outro já está diferente. Pois, é vitorioso demais, satisfatório ver essas pequenas mudanças e vendo como que as coisas vão acontecendo. E ao mesmo tempo você vai ficar sonhando com isso aqui pronto. É também doido isso. Ai, gente, quero acompanhar mais. Agora, vamos falar um pouco de esporte? Ô, Tony, o que você acha que é essencial para a formação tanto de cavalo e dos cavaleiros? E como é que você acha que o Porto Cavalli pode ajudar a fomentar nessa base aí? Legal, esse é um contexto aí legal de falar, porque até como o Henrico comentou, a sede do nosso centro equestre aqui vai ser, a gente usa hoje o Clubhouse aqui para divulgação das maquetes e tal, mas aqui vai ser a sede do condomínio, para os donos de estância. São coisas diferentes. Na sede do centro equestre a gente vai ter 6 suítes, vai ter uma academia para cavaleiro, então assim, o Porto Cavalli tem esse conhecimento de que a gente está construindo uma infraestrutura também para trazer esse conhecimento para novos profissionais, trazer conhecimento, trazer muito cavaleiro de fora para dar clínica aqui. Que então, a gente é carente, mas falta lugar também, porque hoje em dia para você parar uma hípica de Santo Amaro ou uma hípica paulista e fazer uma clínica não é fácil, tem evento e concurso direto, as pistas estão cheias. Então a Porto Cavalli ela vem para isso também, para a gente de uma certa forma estar cada vez mais próximos das federações e confederação, para usar de fato a nossa infraestrutura para formar esses futuros cavaleiros, formar essa mão de obra até de tratador, de cursos. Eu acho que esse podcast, futuramente as próximas edições, a gente já vai trazer um pouco de cultura de vários ramos equestres, mas a Porto Cavalli física pronta, esse é um propósito nosso aqui, de trazer gente de fora realmente, fazer curso, fazer palestra, movimentar e trazer cada vez mais cultura equestre para os amantes, sendo profissionais ou amadores. De infra, foi o que a gente já comentou um pouquinho, assim, hoje o cuidado que a gente tem de escolha de piso, de quem que vai fazer, de qualidade da areia, coberta, operação dos cavalos, exterior, topografia de solo e etc., a gente já está fazendo com o maior cuidado do mundo para ser tudo de primeira, tudo da melhor forma possível, criar clear rounds a cada 20, 30 dias para os cavalos poderem estar saltando numa pista de areia grande, poderem estar saltando numa pista de grama, poderem estar saltando num picadeiro coberto. Isso tudo que forma um cavalo novo. Essa mudança de solo, essa mudança de ambiente. Então, assim, a Porto Cavalli ela está sendo estruturada e esse é um propósito nosso também, de, obviamente, ajudar essa formação dos cavalos e ajudar essa formação também de mão de obra futura aí, né, de profissionais. Quer complementar?
Esse, acho que não tem muito complementar, não. Não, gostei que você já deu spoiler das próximas, mas eu queria frisar que para as pessoas que a gente já começou bem antes, para quando abrir, quando tiver de portas abertas, todo mundo já tá sabendo de tudo, sobre todos os assuntos possíveis, para entrar aqui e falar, putz, já sei onde eu tô indo, já sei o que eles promovem e eu quero estar nisso daí. Essa é a ideia, a gente hoje... pela frequência aí de viagem para fora e tudo, eu tenho bastante contato lá fora, então de trazer cavaleiros da clínica para proprietários de estâncias, entendeu? Então, de repente a gente pega uma época do ano que é um pouco mais tranquila de competição, esse dezembro, janeiro e fevereiro, vamos trazer o pessoal para cá, vamos motivar, vamos trazer conhecimento novo, não deixar esfriar. Esse gap de parada de ano... É sempre difícil a retomada, né? Eu sinto que o pessoal, ele custa animar de novo, tipo, na volta do... o cavalo, de uma certa forma, ele é um atleta, obviamente, e assim, de alta performance. Essa quebrada de beleza, eu vou pegar meu cavalo e soltar ele um mês solto no piquete sem fazer nada. Cara, esse cavalo tá acostumado a todo dia na hípica, o cara puxa ele, escova ele, limpa ele, passa repelente nele, deixa ele um brinco, aí de repente um mês mais quente do ano, o cara pega esse cavalo, solta, ele fica 4 horas tomando um sol de rachar, a mosca comendo ele achando que o cavalo tá feliz. Então, assim, aqui é um conceito onde você vai ter essa paz para o seu cavalo mental dentro de um sistema de trabalho onde seu cavalo não precisa parar de uma vez para isso. Faz parte do dia a dia, né? Faz parte do dia a dia. Você vai para fora, você cansa de ver. Não existe essa parada de uma vez. Existe o quê? Uma estratégia que você monta para o seu cavalo e fala, eu quero chegar lá. Eu quero ganhar o ranking dos 6 anos. Tem uma semana de folga, né? Eu quero ganhar o ranking dos 5 anos para ir para a Lanac. Então você vai estruturar um plano de trabalho para esse cavalo, onde você vai saber a hora certa de apertar, onde você vai saber a hora certa de dar uma aliviada, onde você vai só manter um trabalho básico padrão para poder chegar lá. Então, assim, trazer também esse conhecimento, não só de trazer pessoas para dar aula e clínica, mas de repente criadores ou formadores de cavalo lá fora para instalar esse conceito aqui, Nicole, porque isso é muito importante. O cavalo de alta performance, ele não pode parar de uma vez e ficar sem fazer nada. Ele tem que manter um certo serviço, ele tem que manter uma manutenção. É o que eu te falei, você tem que saber onde você quer chegar e traçar um plano onde você vai saber a hora certa de apertar um pouquinho, onde você vai saber a hora certa de dar uma aliviada. Mas parar de uma vez e não deixar esse animal sem fazer nada, isso eu acredito que não seja o melhor caminho. É igual vocês falaram do aposentado, mesma coisa do aposentado. O cavalo passou, sei lá, dando aula todo dia, durante a vida inteira, aí vou aposentar. Largou o cavalo lá no sítio, nunca mais nem viu, e daí aparece o cavalo um dia e não tá mais... Aí você vai ver que ela tá... Exato. Ou tá magro, começa a ter cólica, não sei o quê, começa a ter problema de não sei o quê, porque é o que você falou, o cavalo, ele tá acostumado com esse cuidado, né? O cavalo sente essa presença, ele te conhece, ele conhece a sua voz, ele conhece a voz do tratador. De repente você tira isso tudo que envolve o dia a dia dele e joga para um lugar que ele não tem o menor... E você não sabe como ele está sendo cuidado também, manuseado, né? A gente quer saber, gente. Eu sou tipo helicopter mom, assim. Eu quero saber tudo a todos os momentos. Tem que estar junto, tem que estar em cima. Com certeza. Agora, se você estiver no quintal da sua casa abrindo a janela... Não, aí é o sonho, né? É literalmente o sonho que a gente tem. E aí me conta, como é que é essa fase que a gente está agora? O que a gente pode esperar para o futuro? Como é que estamos em termos de isso daqui abrir as portas realmente? Olha, a gente está acabando toda a terraplanagem lá do Centro Equestre. Acabando a terraplanagem é começar a obra. Em questões do que iniciar a obra, a gente está prevendo mais ou menos 1 ano e meio de obra, então a gente fala que a gente deve estar de portas abertas ali para mais ou menos o meio de 27. É isso o Centro Equestre. Questões aqui das estâncias, a gente tem toda a infraestrutura, então desde as ruas, rede elétrica, distribuição de água, paisagismo, né, calçados e tudo mais. Né? A entrada também, tudo até o final desse ano. Né? A gente, mais 2, 3 semanas, já finalizou todo o asfalto. No que vem com a última camada de asfalto, já faz toda a parte das calçadas com paisagismo. Toda a questão de distribuição de água já está feita. E a questão da rede elétrica subterrânea, todas as tubulações já estão enterradas. Agora é realmente só vir passar o fio por baixo.
Então, já está tudo pronto para, em breve, já começarem obras. Então, a gente até tem, além das nós, os nossos clientes já projetando, já trazendo arquitetos, topógrafos, tudo aqui, engenheiros, para começar a olhar e ver como vai fazer. Então, ano que vem, aqui, além da obra grande, né, do Centro Equestre, a gente já vai ter pelo menos umas 3, 4 propriedades em obras também. Isso é uma coisa que tá nos animando bastante, né? Começar a ver essas obras e ao mesmo tempo, os nossos clientes, eles estão sempre nos pedindo uma ajuda. Então, também poder estar acompanhando essa criação do sonho, né, de todo mundo, né? E da maneira que cada um quer, né? Pô, eu só quero uma casinha aqui tranquila com meus cavalos, não, eu quero fazer um pouco diferente, quero um conselho, tenho mais filhos, então eu quero dividir. E sempre vendo um pouco dessa parte equestre e ajudando e aconselhando, pô, se a gente faz dessa maneira, a gente economiza aqui, a gente ganha assim. E é legal demais ver todos esses processos todos. A gente tá bem animado aí com tudo isso que está acontecendo. E obra, né? Tem seu tempo. Tem imprevisto, mas... Tem o seu tempo, mas tudo, até o mês de 27 a gente já tá com o cavalo lá embaixo e o Centro Equestre, portas abertas aí. Aí a gente vai fazer uma grande inauguração. Aí, legal. Ainda vamos planejar ela, mas vamos fazer uma grande inauguração. Festona, já sei que vai ser uma festona. E eu queria, para fechar, vocês que estão passando por essa super mudança de uma propriedade de 3 alqueires para uma de 46, vivendo todo esse ecossistema do cavalo, tipo, realmente de uma maneira muito intensa, que conselhos vocês dariam para as pessoas que estão vivendo nesse mundo equestre, pensando que talvez seja do desejo dele ter uma estância aqui, ter uma propriedade própria, porque é uma coisa que, igual vocês falaram, né, vem crescendo esse interesse das pessoas, né? Vem. Assim, a gente tem hoje nossa rede social, né, nosso Instagram do Porto Cavale, e-mail, telefone. Paralelo a isso, eu, o Henrico, o Francesco, tem o Eduardo também, mas assim, na linha de frente de hipismo, tá mais eu, o Henrique e o Francesco na hípica e tudo. Pode procurarmos na hípica para falar e apresentar um pouco de projeto. No nosso Instagram a gente tem o site também, que explica um pouco da propriedade, do nosso conceito e etc. Mas é basicamente isso, o que eu falo, são 24 estâncias, são poucas, né? São poucos vizinhos e tudo. A gente até brinca que os proprietários estão acabando escolhendo o vizinho que ele quer do lado, ele acaba mostrando para um amigo, o amigo anime e tudo, e está gerando um pouco assim. E é essa sensação de escassez que está acontecendo aqui agora, de fato, porque é um projeto muito bonito, é um projeto muito inovador, mas é um projeto pouca gente. São 24 lotes e acabou, não tem como aumentar, entendeu? A fazenda ela é fechada nos 46 alqueires. A gente não consegue expandir. Focado, né? A gente tem 20 mil metros onde a gente trabalha com ITR, não é IPTU, né? Então, assim, você não consegue desmembrar um lote em 10 mil e dividir, não. Então, assim, é um proprietário por lote. A gente já tem possíveis vendas de um proprietário estar comprando 2 lotes. Então, assim, o toque que eu dou aqui não é papo de vendedor, não. É quem está interessado de fato e se imagina em uma vida, em um estilo de vida mais presente com o seu cavalo e uma assessoria profissional, não digo em termos de aula, porque a minha ideia aqui não é dar aula. Obviamente que eu acabo dando uma aula ou outra se um cliente meu tiver comprado uma instância, estiver junto, etc. Mas o business que eu vou estar atuando aqui é na parte de comércio de cavalo. A ideia é que as pessoas onde estão comprando suas instâncias, elas acreditam que já tem os profissionais dela e seja assessorado pelos profissionais dela. Ele possa vir aqui de fim de semana dar uma aula, ele possa às vezes passar uma semana na casa do cliente ou até mesmo no nosso clubhouse na sede para poder trabalhar e etc. Então, assim, esse é o contexto e essa é a proposta nossa, da gente ter essa conexão e essa abertura com os profissionais do meio e não ser nada fechado. Não, isso que você falou é muito legal, né? Porque hoje você colocar um profissional dentro, um novo profissional dentro de um lugar onde já existe um profissional é um puta tabu, né? E às vezes pode ser até que fique um pouco dessa impressão, né? Pô, o Tony tá ali e tudo, mas foi como eu falei. Hoje eu tenho a minha empresa AFN focada nessa parte na Santo Amaro, eu estou estruturando ela cada vez mais para ela estar melhor servida ali em termos de profissionalismo, de técnico de adestramento, técnico de iniciação e etc., que cada vez mais eu vou estar aumentando isso lá. E, de fato, eu estou vindo para o Porto Cavale para tocar o comércio, para tocar esse business de quem está investindo no esporte não consegue, às vezes, realizar uma venda, vai ter essa porta aberta da gente estar fazendo, setorizar, ter cavalo de 4, 5, 6, 7, 8, aqui é cavaleiro que monta cavalo de 4, aqui é cavaleiro que forma, aqui é cavaleiro já de grande prêmio que monta os cavalos importantes. É realmente trazer um contexto de empresa
para o comércio de cavalo, fazer isso tudo ser realmente um business de verdade como é lá fora. Eu tive a oportunidade eu me formei na escola com 17 anos, acabei passando um pouquinho rápido no início da minha apresentação, e eu com 17 anos, quando me formo na escola, meu pai obviamente querendo que eu entrasse na faculdade de imediato e tal, fui entrar depois com 25 anos, mas de momento eu fui trabalhar para uma cocheira de comércio que na época aqui no Brasil era o maior que tinha. Talvez ele tinha 80 cavalos, 90 cavalos de comércio, e eu era um cavaleiro que eu tinha um nicho de cavalo que eu trabalhava e montava, e ele fazia essa parte muito bem feita. E depois ele foi morar na Europa, e hoje em dia ele tem a estrutura dele lá, o Quality Horse. Mas eu vi que tem esse mercado aqui, e desde então foi algo que não está sendo tão bem explorado, no meu ponto de vista. Eu acho que eu consigo trazer um profissionalismo bom e criar um contexto grande, onde eu faça esse comércio não só para o Brasil, mas eu possa estar servindo o mundo. América Central, América do Norte, Europa, Oceania, o que for, ele sabe que ele vai chegar aqui, ele vai ter cavalo de qualidade, com profissionalismo, com ética, que foi o que me trouxe até aqui hoje. Então hoje, graças a Deus, eu tenho 3 empresas, que eu acho que é aquela coisa desde baixo. Eu saí de casa a primeira vez que vender cavalo com 20 anos para a Europa, seja correto que o cliente vai ser seu o resto da vida. Meu pai falou, ele é cliente meu até hoje. Então, assim, é esse contexto, essa parceria com o Henrico, com o Francesco, de trabalhar correto e crescendo na vida step by step, que me trouxe aqui hoje. Não, e aí tem o Henrico para fazer o contrapeso aí, uma visão totalmente diferente, né? Bom, nasci apaixonado em cavalo, acabei de me formar na faculdade também, acabei de me formar em administração lá no IBMEC, e sempre, ao mesmo tempo, antes de nascer o Porto Cavalho, a empresa do meu pai de incorporação também sempre foi um ramo imobiliário, né, de certa maneira, sempre foi algo que eu já tinha um interesse. Apesar de não ser arquiteto, não ser engenheiro, também nem penso em fazer esse tipo de coisa, mas sempre já foi um ramo que eu já tinha interesse. E aí no que realmente surgiu essa ideia, que eu conseguia juntar essa minha paixão de vida, que é os cavalos, mas ao mesmo tempo com um interesse profissional mesmo, nossa, para mim, o que a gente fala, eu tô de cabeça aqui, é de domingo a domingo, não existe, tipo, dia de folga. Quando a gente trabalha, o que a gente ama também já não é nem tanto trabalho, né? Então, é um pouco aquela brincadeira. E até acho que puxando um gancho aqui do Tony, que ele falou da questão do profissionalismo, a gente, junto da Federação pelo Hipismo e junto do Aras Osa Mística, a gente está fazendo um novo estudo do impacto econômico do hipismo no estado de São Paulo. Porque é isso, a gente tem um mercado muito grande que está crescendo cada vez mais, mas a gente não tem números, a gente não tem dados. E pô, como que você vai para um mercado novo atrair novos investidores se você não tem um dado de quão legal é o seu mercado? Então a gente já está começando junto da FPH da Aras Osa Mística dentro de São Paulo. Pô, mas temos que fazer depois o Brasil inteiro. Pô, o que o Brasil cresceu, não só São Paulo, né? Mas então a gente realmente, pelo Porto Cavalho, está vindo para mudar um pouco o cenário. Então é até aquela questão de, pô, o tratador tem que ter um plano de carreira. Né? Ele entrou jovem, pô, mas ele com 20 anos de casa, com cavalos de grande prêmio ganhando no pódio, né? É igual qualquer outra empresa, independente do ramo, funciona. Então, é trazer esse profissionalismo que o Tony comentou, é trazer o que a gente vê já no mundo afora, todas essas práticas de empresa que tem que ser, só que para um mercado que ele tem tudo para virar um mercado maior do que ele já é, só que com essa profissionalização que é o que realmente faz com que as coisas evoluam, né? Cresçam e cada um esteja no seu lugar. Então, começa a setorizar, a gente começa a abrir mais oportunidades dentro do nosso esporte. E acho que esse é um começo aí que a gente está animadíssimo. É isso. Gente, eu acho que vocês conseguiram resumir bastante e também falar muita coisa do que eu acredito também, porque eu acredito nessa falta de profissionalismo que a gente tem no setor hoje e cabe a gente dar um passo à frente e falar, não, vamos fazer, porque se não tem gente começar a fazer primeiro, ninguém vai fazer. Porque é muito fácil ir dando jeitinho, dando aperto de mão e falar assim, vamos, então vamos, mas dá muito mais segurança para uma pessoa que está investindo num cavalo, que ela quer vender o cavalo depois por milhões de reais, que é uma coisa certa, que ela tem um pouco de segurança em cima disso, né? Então, eu acho que é um trabalho muito louvável que vocês estão fazendo aqui. Exato. Às vezes é muito fácil a gente reclamar, não sei o que e tudo, e às vezes não vai atrás também de ajudar, né, o meio como um todo. Então, assim, o tamanho hoje que vai se tornando Porto Cavalli e tudo, essa quantidade de cavalo que vai ter aqui, a gente já deixou uma área também reservada no início do condomínio para atender competições, são 6 platôs com 30 por 150 mais ou menos, justamente para você ter um estacionamento, você tem estacionamento de caminhão, porque aqui não é igual Ípica, que você vai manter um caminhão na rua, então você vai ter que ter um lugar para estacionar o caminhão, o circo, mas também o circo também não pode estar jogado no meio do empreendimento, a gente sabe como que é um pouco, etc. Então a gente já deixou uma área reservada para isso. Então, assim, em todos os aspectos, desde a mão de obra até
a organização de um futuro evento, uma futura competição, ser tudo o mais profissional possível. Gente, então muito obrigada por me receberem aqui. Estou muito animada para a gente continuar nesse projeto, né? Porque eu acho que hoje é o primeiro de muitos aí que vão passar por aqui. Com certeza. É muito papo. Eu acredito até que a próxima edição a gente grave com a Perla. Já fica aí o spoiler, gente. Já fica um spoilerzinho. Aproveitando que ela vai trazer números do meio. É uma empresa super grande que tem frente fora do país, já tem filial em Doha. Ela está em Doha, ela está nos Estados Unidos, ela está indo para a Europa, ela está no Brasil, mas não só no Brasil, está na América do Sul. Aproveitando o momento da estação de monta, né, gente? Dá tempo ainda de fazer seu posto. Se não me engano, nasceu em Mojimirim, entendeu? Interior de São Paulo, e desbravou aí. Parece que tem uma empresa hoje grande aí por trás, uma empresa multinacional que comprou a empresa grande da Invitro, etc. Então, assim, a Perla vai trazer um pouco desse know-how, desse profissionalismo na área de reprodução equestre, onde ela é craque, onde ela sabe de tudo, e é isso que a gente quer passar um pouco para os nossos clientes e para os amantes do esporte. É mostrar que o meio realmente tem várias frentes, várias vertentes, e ele é rentável desde que você faça de uma maneira correta, com pessoas certas, pessoas que tenham conhecimento, que tenham boa índole, né? Boa educação e tudo. Quebrar aquela famosa brincadeira de você quer virar milionário? Comece bilionário e invista em cavalo. É quebrar um pouco essa brincadeira que a gente tem no nosso meio, e é um pouco também, a gente né, começou a olhar um monte de propriedade. Você chega em umas propriedades gigantescas, ele tem 5 cavalos. Ou você chega na propriedade minúscula, ele quer ter Deus e o mundo lá dentro. Então, e assim a gente vai vendo, mas aí o Porto Cavalo a gente está vindo para mudar um pouco esse cenário e mostrar que dá pra gente crescer e realmente ter o cavalo como o nosso foco ali, realmente protagonista dessa história toda. Eu acho que aqui a moral da história é que a gente vai colocar o cavalo como cultura no Brasil, é isso. É feito e pensado pro cavalo. É isso. Literalmente isso. É isso. E cara, o cavalo tá bem, é o que você mesmo falou, se o cavalo tá bem, a gente vai estar bem. É isso aí. E assim vai indo.